Olá amigos do canal Explica Tuga, um abraço a todos. Continuando a nossa saga, temos hoje a resolução da primeira fase do Exame Nacional de Matemática B, ano de 2022. Antes de darmos início à resolução, não se esqueçam de fazer a subscrição do canal, ativar as notificações e pôr um like neste vídeo. Vamos lá começar então, antes que se faça tarde. Questão 1. Uma empresa do setor dos lanifícios produz dois tipos de tecido, TA e TB. A produção de cada rolo de tecido TA necessita de 1 hora no tanque de lavagem, 1 hora na banca de coloração e 4 horas na máquina de acabamento. Já o tecido TB são 2 horas no tanque de lavagem, 1 na banca de coloração e 1 hora na máquina de acabamento. Para a produção dos rolos destes dois tipos de tecido, a empresa dispõe de 160 horas no tanque de lavagem, 100 horas na banca de coloração e 280 horas na máquina de acabamento. A empresa tem assegurados o lucro de 120 euros por cada rolo de TA produzido e o lucro de 80 euros por cada rolo de TB produzido. Determine quantos rolos de tecido TA e quantos rolos de tecido TB a empresa deve produzir para obter o lucro total máximo na produção destes tecidos. Na sua resposta, designe por X o número de rolos do tecido TA e por Y o número de rolos do tecido TB. E devemos também apresentar a função objetivo, as restrições do problema, uma representação gráfica referente ao sistema de restrições, o valor de X e Y correspondentes à solução do problema. Sendo então X o número de rolos de tecido TA e Y o mesmo relativamente a TB, vamos então percorrer estes tópicos e transformar isto tudo em linguagem matemática. Vamos começar com o processo de lavagem. Nós sabemos que cada rolo do tecido TA precisa de 1 hora no tanque de lavagem, já do tecido B são 2 horas. Logo, o número total de horas que vamos passar na lavagem será dado por X mais 2Y. E esse valor não pode exceder as 160 horas que nós temos disponíveis. Vamos agora fazer um raciocínio anal relativamente à coloração. 1 hora pelo X e 1 hora pelo Y. E não pode ser então as 100 horas na banca de coloração. Por fim, temos o acabamento. Mesma coisa, 4 no acabamento para X e 1 no acabamento para Y. Não podemos exceder as 280 horas. Lembrar também aqui uma coisa importante. O número de rolos de A e o número de rolos de B terão de ser maiores ou iguais que 0. Antes de passarmos à função objetivo, vamos dar só aqui um exemplo. Vamos imaginar que se vendem 50 rolos de X e 50 rolos de Y. Então aqui nós teríamos um total de horas passadas na lavagem de 150, que cumpria o critério de ser menor ou igual do que 160. Aqui era mesmo a queima, ou seja, íamos gastar 100 horas na coloração e, por fim, no acabamento, gastaríamos 250 horas, também menor ou igual do que as 280 que temos disponíveis. E, a não ser que eu tenha tido muita sorte, estas quantidades não serão aquelas que vão gerar o lucro máximo. O lucro vai ser dado por quê? Bem, temos que ter atenção que são 120 euros por cada rolo de tecido TA e 80 euros por cada rolo de tecido TB. Então, teremos um lucro de 120x mais 80y. Temos aqui todas as nossas restrições e a função objetivo. Agora basta resolver cada uma delas em ordem a y. Esta vai ser a que vai dar mais trabalho. 2y vai ter que ser menor ou igual do que menos x mais 160.
E agora vamos ter que dividir tudo por 2. Y menor ou igual do que menos 1 meio de x mais 80. Esta será uma das funções que vamos ter de introduzir na máquina. Aqui é mais fácil. Y menor ou igual do que menos x mais 100. E aqui y menor ou igual do que menos 4x mais 280. E depois ter atenção a estas duas. Bem, porquê é que eu pus aqui o lucro na forma de reta e não propriamente de função? Ou seja, uma função que recebe dois argumentos, o x e o y, e os transforma num valor, que será um valor, neste caso, em euros. Isto é para quem gosta de resolver isto na forma gráfica. Bem, como é que isso é feito? Por um lado, vamos ter de resolver isto, mais uma vez, em ordem a y. Agora, dividir tudo por 80. Fica menos 3 meios de x mais L sobre 80. Então, como é que o método gráfico funciona? Nós vamos traçar várias retas com este declive e nós queremos maximizar a ordenada na origem. Agora, tomem atenção, porque x tem de pertencer necessariamente à região admissível. Depois eu vou mostrar um exemplo desta situação. Vamos lá então pôr isto tudo na máquina. Temos de pôr aqui as 3 retas. Depois já vamos ajustar a janela. Por fim, menos 4x mais 280. As outras duas retas, ou seja, a x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0, eu não vou pô-las. Vou sim ajustar aqui a janela de forma a só estarmos a ver essa região. Agora, atendendo às ordenadas na origem que temos aqui, vamos pôr para aí até os 300. Já estamos a vê-la. E dá para ver logo a olho que vamos precisar de aumentar bastante o valor do x. Consigo clicar, vou ter de vir aqui, janela, definições da janela, vamos pôr, se calhar até 100. Vamos tirar só daqui este entulho todo. E agora reparem, qualquer uma daquelas inequações é com um menor ou igual. Ou seja, temos de estar abaixo da linha azul, da linha vermelha e da linha preta em simultâneo. Logo, a região vai ser entre este ponto, aquele e aquele. Sendo assim, vamos precisar da interseção da vermelha com a preta. Já temos aqui, e depois da preta com a vermelha. Analisar gráfico, interseção, carregar aqui no Enter, agora também, esquerda, direita, vou passar para cima, que depois é mais fácil ver. Sendo assim, e como nós já conseguimos visualizar a nossa região admissível, se calhar vou alterar aqui de 300 para 150. Ficamos ali com
mais espaço para trabalhar. Aquele ponto ali é fácil de ver, é aquela ordenada na origem, é o 80. Falta-nos sim aquele ponto que é o 0 da função que está a preto. Por isso, podemos pôr aqui analisar gráfico, 0. Vamos ter que escolher qual a função que queremos. Aqui está ele. Já agora podemos ficar aqui com os pontos todos. Ordenada na origem dá azul. Menu, traçar, traçado do gráfico. Usem a tecla para cima e para baixo para mudar entre funções. Estou na azul. Agora é só carregar o 0. Vou parar ali àquele ponto. Carrego no Enter outra vez para ele criar aquele ponto ali. Escape para tirar ali aquela seleção. E temos aqui os pontos todos relevantes para o nosso polígono que define a região admissível. Resta-me então copiar e está feito. Aqui temos então o que saiu da máquina. Lembrar mais uma vez que nós tínhamos aqui semiplanos definidos por inequações e não propriamente retas. Daí que eu tenha dito que nós teríamos de estar abaixo da linha azul, da vermelha e da preta em simultâneo. Logo, eu vou assinalar aqui aquilo que seria o nosso polígono que define a região admissível. Fim aqui. O que devemos fazer agora é, para cada um daqueles vértices deste polígono, que define a nossa região admissível, vamos calcular o lucro. O lucro máximo será necessariamente um deles. Bem, há um que não faz grande sentido, que é este. 0 euros. Temos o ponto 0,80, onde vamos ficar com 80 vezes 80, 6.400 euros. Vou já calcular aquele do 70, 0, ou seja, 120 vezes 70, 8.400 euros. 40, 60, ficar com 120 vezes 40. Mais 80 vezes 60. 9.600 euros. E resta este do 60-40. Que é 120 vezes 60 mais 80 vezes 40, que dá para ver logo o olho que vai dar um valor mais alto de 10.400 euros. E deverá ser este então aquele que vamos escolher, ou seja, é, neste caso, as quantidades de X e Y que maximizam o nosso lucro. Ou seja, o valor de X que maximiza o lucro é de 60 rolos do tecido A e vamos ter de ter 40 rolos do tecido B. Eu prometi que vos mostrava o que é o método gráfico das retas paralelas. Lembrar que nós tínhamos uma família de retas, todas elas com o mesmo declive, e cuja ordenada na origem era o lucro, neste caso, sobre 80. Ou seja, nós pretendemos maximizar a ordenada na origem, porque ao fazê-lo estamos a maximizar o nosso lucro. Vamos imaginar então várias retas desta família, e qual delas então é que terá o maior valor de ordenada na origem, isto para valores dentro da área definida pelo polígono, ou seja, a nossa região admissível. Reparem que não é aquele ponto dos 40, 60,
mas é sim o ponto dos 60-40. É este ponto de toda a região admissível que faz com que a ordenada na origem seja máxima. Obviamente que no exame ninguém vai usar este método, no entanto, é bom saberem todas as ferramentas que têm à vossa disponibilidade. E, de certa forma, isto explica também porque é que o lucro máximo é um daqueles pontos. Tem exatamente a ver com isto. Questão 2. No âmbito do desporto escolar, a Leonor completou uma prova de corta-mato em 15,3 minutos, num circuito previamente demarcado no terreno. Seja D a função que dá a distância em linha reta, em metros, da Leonor ao ponto de partida, T minutos após o início da sua prova até cruzar a meta. Tomem atenção sempre às unidades. Metros, minutos. Admita que D pode ser definido por aquela fórmula que ali está em baixo. 2.1 determina a distância em linha reta da meta ao ponto de partida. Apresente o resultado em metros arredondando às décimas. Se proceder a cálculos intermédios, conserve 3 casas decimais. Bem, a meta fica onde ela acabou, ou seja, aos 15,3 minutos. Vamos calcular então o D de 15,3. (0,6 vezes 15,3 menos 9 ao quadrado, 0,4 vezes 15,3 menos 4 ao quadrado, é levantada a 0,45 vezes 15,3. O resultado final é para dar com arredondamento às décimas 43,6 metros. Neste tipo de perguntas, o mais certo é que vocês, mais tarde ou mais cedo, sejam mesmo obrigados a usar a máquina de calcular. Por isso, por que não fazê-lo desde agora? Bom, aqui aos gráficos, vamos introduzir o gráfico desta função. (0,6x menos 9, que está ao quadrado, 0,4x menos 4, que também está ao quadrado, e por fim é levantada 0,45x. Não se está a ver nada de jeito. Bem, vamos nos lembrar de uma coisa. O domínio da função era entre 0 e 15,3. Por isso, não vejo mais do que aquilo que é preciso. Bem, precisamos de mais y. Bem, nós já fizemos há pouco. Sabemos que tinha dado 46 metros. Vou pôr aqui uns 100. Vejo que podia ter posto mais. Vamos pôr uns 200, que consegue apanhar tudo. Sendo assim, vou só chegar isto aqui para cima, para não estorvar. E agora sim, menu, traçar, traçado do gráfico. Vamos pôr aqui 15,3, vai ser mesmo na pontinha. Agora carreguem no Enter outra vez, para ele criar o ponto. E podem depois carregar no Escape, para ele tirar ali aquela seleção. Vamos pousar aqui a mãozinha, carregar na tecla menos, até ele ficar com uma única casa decimal, que era isso que se pedia. 43,6 metros. Questão 2.2. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, lá está aqui o que eu falava, durante quanto tempo da prova é que a distância em linha reta da Leonor ao ponto de partida foi superior a 154 metros. Apresenta o resultado em minutos e segundos, com os segundos arredondados às unidades, mas nos cálculos intermédios conserve no mínimo 3 casas decimais.
Bem, temos de usar a máquina. Isto que aqui tenho é o que sobreviveu da 2.1. Lá está. Agora não há necessidade de estarmos a introduzir de novo o gráfico. Vou só eliminar isto que já não preciso. E vamos ter por aqui outra função, que é a dos 154. Só tirar esta função que está vermelho, aqui para a ponta. Ora, nós vamos precisar daquele ponto e daquele ponto. Menu, analisar gráfico, interseção. Nós precisamos de 3 casas decimais nos cálculos intermédios. É só pousar a mão e carregar na tecla menos. E agora vou tirar o ponto ali, porque já está ali confusão que chega. Agora, novamente, menu, analisar gráfico, interseção. Mesma coisa. Vamos tirar aqui casas decimais que estão mais. 13.895. Está ótimo. Agora, mais uma vez, arrastar daqui o ponto e temos aqui a informação toda que precisamos. Vou só copiar e está feito. Vamos então ver qual foi o intervalo de tempo durante o qual a sua distância em linha reta ao ponto de partida foi superior a 154 pontos. Será a diferença entre estes dois valores? Menos 12,476. Eles vão querer o resultado em minutos e segundos. Tomem atenção. Ou seja, não vai dar já diretamente esse valor. 1,419. Se quisermos agora, podemos expor 1 minuto e vamos multiplicar a parte decimal vezes 60 para nos dar em segundos, que com o devido arredondamento dá 1 minuto e 25 segundos. Outra alternativa era usarmos a máquina. O valor era de 1,419. Agora tenho de carregar nesta tecla para vir aqui à biblioteca. Depois podem premir a tecla D. E agora tenho de procurar DMS. Ou seja, vai converter para graus, minutos e segundos. Então, aqui tem 1 minuto e 25 segundos. É uma maneira rápida também de fazer a conversão. Questão 2.3. Seja V a função que dá a taxa de variação instantânea da função D para cada valor de T. Taxa de variação instantânea é a derivada. Interprete, no contexto descrito, o significado de V de 11 igual a 58,4. Seja a taxa média de variação ou a taxa de variação instantânea, uma coisa importante é perceber que isto tem unidades. E as unidades vão ser metros por minuto. Isto porque, se nós calculássemos uma taxa de variação média, ficaria D no instante 2, menos D no instante T1, T2 menos T1. E reparem que temos metros em cima e minutos em baixo. A taxa de variação instantânea é isto, mas quando o T2 está infinitamente próximo de T1. Vamos continuar. Então, bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 11 minutos após o início da prova, a Leonor, bem, se o valor é positivo, quer dizer que ela se afastava, ou seja, a Leonor
afastava-se em linha reta, porque há esta questão, linha reta do ponto de partida a uma taxa de 58,4 metros por minuto. Caso fosse uma taxa de variação média, a única coisa que mudava era esta parte inicial. Em vez disto, teríamos algo como, por exemplo, entre os 10 e os 15 minutos após o início da prova, e o resto ficava na mesma. Neste tipo de questões, vocês agarram aqui na vossa função, que neste caso corresponde a uma distância. Vocês vejam se o valor é positivo ou negativo. Neste caso, então, quer dizer que a função aumenta, ou seja, a distância aumenta, e depois é só dizer que aumenta ou diminui a uma determinada taxa que é dada pelo valor da taxa média de variação ou pela taxa de variação instantânea, consoante seja para um intervalo de tempo ou para um instante. E lembre-se que este valor tem unidades, que não são mais do que as unidades de y por unidades de x. Questão 3. A Leonor decidiu construir um castelo com cartas de jogar, tal como mostra a figura 1. Para o fazer, a Leonor procedeu do seguinte modo. Na primeira fila colocou 20 cartas inclinadas e 9 horizontais. Na segunda, 18 inclinadas, 8 horizontais. E, por fim, na terceira fila, 16 inclinadas e 7 horizontais. E assim sucessivamente até à 10ª fila, em que colocou 2 cartas inclinadas apenas. 3.1 considera a sequência em que cada termo é o número de cartas colocadas em cada fila, da primeira à 10ª. Justifique que os termos desta sequência são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Na sua resposta, indique a razão dessa progressão. Reparem que aqui não se fala em número de cartas horizontal ou inclinadas, ou seja, são todas as cartas, por isso para cada uma delas vamos ter que somar as cartas inclinadas com as horizontais. Eu vou chamar de A a nossa sucessão, ou seja, A de 1 é o número de cartas na primeira fila, A de 2 na segunda e por aí fora. Isto vai até ao A de 10, a informação que temos. Então aqui são 29 cartas. A de 2, 18 mais 8 são 26. 16 mais 7, 23, e aqui 2 cartas, e reparem que já se nota aqui um padrão. Menos 3, ou seja, o menos 3 será o valor da nossa razão. E reparem que quando esta situação acontece, ou seja, o termo seguinte de uma sucessão corresponde ao anterior mais um valor que é constante, neste caso uma constante negativa, então estamos perante uma progressão aritmética. Bem, vou só dar aqui um pouco mais de rigor a isto, porque a pergunta para todos os efeitos está feita, ou seja, a razão é igual a A2 menos A de 1, que dá menos 3. A razão é a mesma se fizermos A de 3 menos A de 2. E já agora, partindo de A de 1 até A de 10, nós tivemos de somar 9 vezes a razão, que neste caso é uma razão negativa. Por isso podemos confirmar o valor de A de 10 como sendo o 29 menos 3 vezes 9, que é o número de vezes que vamos ter que somar a razão. E isto dá 2 como era de esperar, e confirma-se também ali a questão do A de 10.
Questão 3 pontões, a mesma situação de há pouco. A construção completa de qualquer castelo de cartas deste tipo termina sempre com a fila que tem apenas 2 cartas, independentemente do número de filas do castelo. Se a Leonor conseguisse construir um destes castelos com 100 filas, quantas cartas teria de utilizar? Vou só fazer rapidamente aquilo que se fez na questão anterior, ou seja, nesta primeira fila tínhamos 29 cartas, nesta tínhamos 26 e nesta tínhamos 23 cartas, ou seja, sempre menos 3 cartas do que na fila anterior. Agora, a primeira fila aqui era a fila de baixo. Ou seja, eu creio que é mais útil para a 3 pontões contarmos ao contrário. Ou seja, A de 1 será a fila de cima, com 2 cartas apenas. A de 2 será igual a 2 mais 3, ou seja, a razão deixa de ser menos 3 e passa a ser 3. E depois haverá uma fila 100, que é de baixo, que terá um dado número de cartas. O termo geral desta sucessão é dado por aqui. Isto é a situação mais abrangente. Agora, vamos ao nosso caso em concreto. A de K pode ser A de 1. A razão é 3. E vamos ficar aqui com N menos 1. Sendo assim, A de 100 é igual a 2 mais 3 vezes 99. Ou seja, 299 cartas. Mesmo com esta alteração, continua a ser uma progressão aritmética. Nós temos aqui a fórmula que nos dá, então, o número de cartas que nós teríamos de usar, ou seja, que é o acumular de todas as cartas. Sendo assim, chamar o S de 100 seria igual a de 1 mais A de 100 sobre 2 vezes 100. Vamos substituir valores. 2 mais 299 sobre 2 vezes 100 a dar 15.050 cartas, ou seja, uma tarde bem passada. Pergunta 4. O avô da Leonor vai construir no seu jardim um pequeno canteiro retangular. A área A em metros quadrados do canteiro em função da medida x em metros de um dos lados é dada por aquela expressão que aqui se encontra. 4.1. Determine o perímetro do canteiro que o avô da Leonor vai construir. Na sua resposta, comece por obter uma expressão para a medida do lado do retângulo em função de x. Vamos desenhar então aqui um retângulo, que é o nosso canteiro. Um dos lados é x. A área é de 6x menos x quadrado e eu vou chamar este lado de y. Logo, o perímetro seria 2x mais 2y. Agora só preciso de arranjar uma forma de expressar o y em função de x. Bem, se 6x menos x quadrado é a área, então vou pôr aqui que 6x menos x ao quadrado é igual a y vezes x. Vou pôr aqui o x em evidência. X 6 menos x é igual a y vezes x. Confirmem que ao fazer aqui a distributiva vocês voltam ao que tinham lá em cima. E agora nós estamos em condições de cortar este x. Bem, não façam este corte de ânimo leve, este corte é válido, pois x é diferente de zero. Basta olharem para aqui, no contexto do problema não faz sentido pensar que um dos lados é zero. Sendo assim, o nosso y é igual a 6
menos x. Vamos voltar aqui ao perímetro, que há de ser 2x mais 2 vezes 6 menos x, ou seja, 2x mais 12 menos 2x. Isto se fizermos aqui esta distributiva. O que dá simplesmente 12. Ou seja, ao princípio eu podia dar a ideia de que o perímetro iria depender da variável x, mas isso não aconteceu. Bem, 12 quê? 12 metros. 4.2 determina a área máxima que o canteiro pode ter nas condições acima referidas. Apresenta o resultado em metros quadrados. Bem, nós temos a área em função de x, é só descobrir o máximo desta função. Trata-se de uma parábola, por isso, uma das formas de descobrirmos o máximo desta parábola é determinarmos, antes de mais, os zeros. (6x menos x ao quadrado igual a 0). É uma equação incompleta de segundo grau, resolve-se pondo o x em evidência. E agora, lei do anulamento do produto. Ou x igual a 0, ou 6 menos x igual a 0. Como quem diz, x igual a 0, ou x igual a 6. Fazendo agora um esboço da nossa função, lembrar que o x também é válido só entre 0 e 6, que é exatamente os zeros da parábola. Vamos olhar para aqui. Se calhar vou reescrever só aqui isto de outra forma. Menos x ao quadrado mais 6x. O sinal deste primeiro termo do segundo grau diz-nos se ela está voltada para cima ou para baixo. E está para baixo. Ou seja, aqui o 0 e o 6. Sendo a parábola simétrica, então se quisermos saber o valor de x para o qual a área é máxima, é aquele valor que fica ali no meio. No entanto, eles querem mesmo a área máxima, por isso vamos calcular o A3, que é igual a menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, ou seja, 9 metros quadrados. Quem quisesse podia fazer esta pergunta na máquina de calcular, era só vir aqui aos gráficos, introduzir o gráfico, menos x ao quadrado mais 6x, respeitar o domínio, que é entre 0 e 6. Não faz sentido também um valor de área negativo. Vamos pôr aqui 0. E aqui vamos ter que meter mais qualquer coisa. Vamos meter para aí uns 10. Agora é só vir aqui, menu, analisar gráfico, máximo, valor à esquerda, valor à direita e aqui está. A abscissa para o qual a área é máxima é 3, sendo que a área máxima é 9. Neste caso, depois em metros quadrados. Questão 5. Numa escola foi registado o peso em quilogramas das mochilas dos alunos que frequentam o segundo ano de escolaridade. Os dados foram organizados no histograma representado na figura 2. Li uma pequena nota. A palavra peso é utilizada na sua acessão corrente como sinónimo de massa. Temos então um número de alunos que está numa determinada classe de peso. Determine, de acordo com o histograma, a média dos pesos das mochilas dos alunos do segundo ano de escolaridade dessa escola. Apresenta o resultado em quilogramas arredondado às centésimas. Agora, para efeitos de cálculo de média, nós temos que ter em conta a marca de classe e não propriamente o intervalo. E a marca de classe é
o ponto médio. Sendo assim, eu vou fazer aqui uma tabela com a marca de classe e frequência absoluta. Marca de classe entenda-se em quilogramas. Sendo assim, vai ficar 0,25, 0,75, 1,25, 1,75, 2,25, 2,75 e, por fim, 3,25. Agora vamos pôr as frequências. 3, 14, 8, 17, 5, 5 e a última 6. Sendo assim, o peso médio poder-se-ia calcular da seguinte maneira, isto se fosse calculado à mão. Aqui em baixo seria a soma de todas as frequências absolutas. Cinco mais 5 mais 6. E aqui o somatório do produto da marca de classe pela respectiva frequência absoluta. Um 1,25 vezes 8, 1,75 vezes 17, 2,25 vezes 5, ganhar aqui mais espaço. Ora, e aqui então 2,75 vezes 5 também, mais 3,25 vezes 6. Tudo isto a dar então um peso médio de 1,65 kg, isto com o arredondamento feito às centésimas, tal como era pedido. Agora vamos fazer o mesmo, mas na máquina de calcular. Vamos lá então fazer isto na máquina. Primeiro vamos identificar aqui uma das colunas como sendo o peso, que será caracterizado pela sua marca de classe e não pelo intervalo. Agora, uma coluna onde vamos pôr a nossa frequência absoluta. Vou pôr aqui alunos. Será o número de alunos. Três, 14, 8, 17, 5, 5 e por fim 6. Agora, só escolher aqui uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, estatísticas de uma variável, então a lista X1 é a que diz peso, a lista de frequências é a que diz alunos e de resto não é preciso pôr mais nada, está feito. E cá está o nosso valor médio, que depois de arredondado devidamente às centésimas dá 1,65 kg. E se quisesse tinha aqui também outra informação relevante. Por exemplo, tenho aqui o N, ou seja, o número de alunos do segundo ano.
6. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças e os jovens em idade escolar, dos 6 aos 18, não carreguem mochilas cujo peso exceda 10% do peso do seu corpo. Nota, a palavra peso é utilizada na sua acessão corrente como sinónimo de massa. Admita que o peso dos alunos que frequentam o primeiro ano de escolaridade de uma escola segue aproximadamente uma distribuição normal de valor médio 22 kg e desvio padrão 1. Num certo dia foi necessário transportar uma mochila com o peso de 2,4 kg para a biblioteca. Foi indicado ao acaso um aluno do primeiro ano para transportar essa mochila. Qual a probabilidade de não ter sido respeitada a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Apresente o resultado na forma de percentagem, arredondando às unidades. Por fim, em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 5 casas decimais. Vamos ver aqui uma coisa. O peso das mochilas não deve exceder 10% do peso do corpo do aluno. Então, para uma mochila de 2,4 kg, vamos ver então quanto é que terá de ser o peso da criança. Sendo assim, 2,4 kg terá de corresponder a 10% do peso do aluno. Ou seja, o aluno inteiro, então terá de ter um peso de 24 kg. É a probabilidade de não ter sido respeitada a recomendação. Então, são alunos que têm o peso abaixo dos 24 kg. Vamos pôr agora aqui a distribuição normal. Então, vamos ver uma coisa. O peso médio é de 22 kg. Aqui. O desvio padrão é de 1 kg. E nós queremos ver os pesos abaixo das 24 kg. Ora, 24 kg é aqui. Bem, porquê é que é aqui? Porque é 22 kg mais 2 vezes o desvio padrão. Então, nós vamos querer a probabilidade até aos 22 e depois o outro bocadinho dos 22 aos 24. Vou calcular desta forma. Então, será 0,5, ou seja, a probabilidade total é 1, por isso até ao valor médio é metade, mais, e agora vamos ver aqui uma coisa. A área roxa, que era daqui até aqui, corresponde a 95,45. Então, aquele bocadinho que vai do 22 ao 24 é metade disso. Sendo assim, ficamos com o valor de 0,97725. Bem, o resultado final deve ser aproximado às unidades. Então, uma probabilidade de 98% de esse aluno, ao carregar aquela mochila, não estar a cumprir as normas da Organização Mundial de Saúde. E reparem que eu, quando falei na região a roxo, que está compreendida entre média menos 2 vezes o desvio padrão até média mais 2 vezes o desvio padrão, e a que corresponde uma probabilidade de 0,9545, é exatamente aquilo que aparece no vosso formulário aqui. Aquilo que eu aconselho sempre a fazer é um esboço da distribuição normal. Vamos usar a máquina de calcular e vamos fazê-lo de duas maneiras diferentes. É importante que vocês tenham sempre várias opções. Vamos aqui à calculadora. Menu, Estatística, Distribuições. Vamos escolher a que diz Função de Distribuição Normal, que é a CDF. Limite inferior. Atendendo ao contexto do problema, vamos pôr 0.
Não faria muito mal se pusessem menos infinito. Aliás, o método manual que nós usamos pressupõe que seja menos infinito. Superior 24, 22, desvio padrão 1, e cá está o valor que se quer. Agora vamos ver a outra opção. Vamos aos gráficos. E aqui, melhor é ir aqui à biblioteca e podem carregar na letra N até virem aqui. Agora, não vão usar o normal CDF, o CDF é o acumular, vão usar o normal PDF. Temos de pôr o nome da variável, que é x, depois vírgula, temos de pôr o valor médio, que era de 22, e o desvio padrão de 1. Não está a ver nada de jeito, mas não se preocupem. Nós sabemos que o valor médio é de 22. Por isso vamos pôr aqui, por exemplo, de 0 até aos 44. Para ficar ali no meio. Aqui 0. Vamos começar por pôr aqui 1. Zero vírgula 5 parece-me bem. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos aqui a menu, analisar gráfico, integral, está-nos a pedir o limite inferior, e o limite inferior podemos pôr 0, e está-nos a pedir o limite superior, que é 24. E cá está, 0,97725, e até conseguem visualizar ali a distribuição normal e a zona que corresponde à probabilidade que nós desejamos. A calçada portuguesa é uma forma de arte urbana em que os motivos geométricos são muito utilizados. A fotografia da figura 3 mostra parte do pavimento de um passeio em calçada portuguesa, cujo desenho é obtido a partir de uma composição de semicircunferências. Estas têm raios iguais e encontram-se dispostas em colunas, como sugere o esquema da figura 4. No esquema da figura 4, em cada coluna estão representadas uma semicircunferência e metade de outra semicircunferência, tangentes entre si com os centros assinalados e alguns raios apresentados a traço interrompido. A semicircunferência, que pertence a uma dada coluna, excepto a primeira, tem um dos seus pontos extremos sobre o ponto médio da semicircunferência da coluna imediatamente à esquerda. Admita que o raio de cada semicircunferência do pavimento mede 20 cm. Só esta última frase é que realmente interessa para aquilo que vem a seguir. O resto é só para dar uma confirmação por escrito àquilo que vocês estão a ver. 7.1, figura 5 mostra parte do pavimento daquele passeio. Determina a área da região representada assombreado na figura 5. Só vou pôr aqui uma nota que é os 20 cm que eles se referiam. Que era o raio de uma semicircunferência. Posso medir daqui. centímetros. Determinarem da região representada assombreado. Resultado em centímetros quadrados. Agora, o segredo é dividir esta figura noutras mais simples que se repetem. Ou seja, um padrão. E se vocês pensarem bem, uma das boas opções que vocês têm é esta. Porque vamos imaginar que trocamos este semicírculo com aquele. Ficamos com uma semicircunferência cinzenta e outra branca. E depois, se trocar este bocadinho com aquele, então tem meio quadrado cinzento e meio quadrado branco. Agora, é só ver quantas vezes é que isto se repete. São 3 cá em cima e cá em baixo vai ser 1,5. Então, vamos depois olhar para a área de um destes e repeti-la 4 vezes e meia. Então, por cada quadrado, nós temos um retângulo cinzento de 20 por 40. Porque reparem que daqui a aqui é um raio e daqui a aqui
é outro. Então nós temos 4 vezes e meia um retângulo de 20 por 40. Finalmente, 3.600, bem, 3.600 porquê? Centímetros quadrados. Com esta forma de dividir aquela figura noutras mais simples, não houve sequer a necessidade de estarmos a calcular áreas de círculos, de quartos de círculos ou coisa do género. Agora, reparem numa coisa. É que estes retângulos que estão aqui em baixo não batem certo com os retângulos que estão ali na fila do meio. Então, será que eu poderia ter feito, de facto, aquela aproximação de que a área cinzenta total seria 4 vezes e meia a área cinzenta presente num quadrado? A resposta é sim. Mas sim, porquê? Porque cada um destes retângulos, tanto os que estão na fila de cima, fila do meio ou da fila de baixo, todos eles têm a mesma área cinzenta e a mesma área branca. Embora, à primeira vista, não pareça. Ou seja, olhando por exemplo para aqui, aquela área cinzenta é exatamente igual àquela mais aquela e aquelas duas áreas brancas correspondem exatamente àquela. Por isso, todos eles são equivalentes. Num dos motivos utilizados no pavimento esquematizado na figura 5, fixou-se um referencial ortogonal e monométrico OXY, como se representa na figura 6. Nesta figura, o ponto P é um dos extremos do diâmetro da semicircunferência. O centro da semicircunferência pertence ao semieixo positivo OX. O ponto O é o ponto de tangência de dois arcos contidos nas duas semicircunferências cujos centros pertencem ao eixo do Y. Mais uma vez, isto é só para dar algum suporte àquilo que vocês estão a ver. No referencial, a unidade é o centímetro, seja Q o transformado do ponto P pela rotação de centro no ponto O e de amplitude menos 585. Determine as coordenadas então desse ponto Q. Vamos pôr então aqui uma circunferência com centro na origem e que passa no ponto P. Isto porque o ponto P agora vai sofrer uma rotação em torno da origem, logo ele vai se manter algures em cima desta circunferência. Mas vamos tratar de outras coisas. Rodar menos 585 graus, já agora o sentido negativo é o dos ponteiros do relógio, sentido horário. Rodar menos 585 ou menos 585 mais 360 é rigorosamente a mesma coisa. Porque voltas inteiras vamos parar ao mesmo sítio, que é igual a menos 225 graus. Para nos orientarmos melhor, vamos olhar para este 225 como sendo menos 180 graus, menos, neste caso, 45 graus. Então, o ponto P, ao andar 180 graus no sentido negativo, vai parar aqui. Se andar mais 45 graus, vai parar aqui. Agora, o exercício passa por descobrir as coordenadas daquele ponto. Eu pus ali aquela ampliação para vermos aqui uma coisa. Vocês bem se lembram, o raio destas semicircunferências era de 20. Então, daqui a aqui são 20 e daqui a aqui são 20. Acontece que o raio da circunferência que eu tenho ali a verde é daqui a aqui. Ou seja, temos ali um triângulo retângulo. O centro da nossa semicircunferência é ali. E agora é só uma questão de fazer as continhas. (20 por 20) e aqui é o raio. Vamos fazer o teorema de Pitágoras. 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, de onde o raio há de ser a raiz positiva
de 400 mais 400. Seja raiz de 800. Quem se desse ao trabalho de simplificar dava 20 raiz 2, mas não era necessário. Finalmente, coordenadas do ponto Q, que é aquele ali, hão de ser menos raiz de 800 e a ordenada é nula. Questão 8. No verão passado, o João estava a observar os pássaros que voavam perto da casa do avô. Um pássaro descrevia um voo horizontal em linha reta quando, em certo momento, observou um alimento no ramo de uma árvore, à mesma altura do voo que estava a efetuar. Para se aproximar do alimento, o pássaro descreveu no mesmo plano horizontal um arco de circunferência. A situação vista de cima está representada no esquema da figura 7. Nesta figura, que não está à escala, o segmento reta AB representa o voo inicial do pássaro. O ponto C, a localização do alimento, era aqui, e depois ele descreveu então aquele arco. O ponto O representa o centro da circunferência que contém o arco BC. Aqui. R é o raio da circunferência em metros. Alfa é o ângulo em graus do ângulo agudo que a reta AB faz com o segmento reta BC. E D é a distância de B a C em metros. Mostre que o raio é igual a 2 vezes seno de alfa. Na sua resposta, comece por decompor BOC pela altura relativa a BC. Bem, vou já pôr aqui essa altura. Aqui. Olhando para o nosso triângulo BOC, nós não temos, neste momento, nenhum dos ângulos. Por isso, vamos começar por olhar para este ângulo. E este ângulo não é mais do que 90 menos alfa. E isto vai ser o nosso ponto de partida. Vamos desenhar aqui o nosso triângulo. Este lado é D, aqui é o O, C, B. Vamos pôr a tal altura a que eles se referiram. E o ângulo, nós vimos daquele lado, é igual deste lado, o triângulo é isósceles, 90 menos alfa. Aqui é um raio, aqui é outro raio. Bem, nós queremos mostrar então que o raio é igual a distância sobre 2 seno de alfa. Então, se daqui a aqui é D, quer dizer que metade será D sobre 2. Vou desenhar só aqui este triângulo mais pequenino, que é metade do outro. (90 menos alfa). D sobre 2. Desculpem lá a parecença entre os alfas e os 2. O, C, que ele não tem letra. Nós estamos interessados no cateto adjacente. Então, seria um cosseno. Cosseno de 90 menos alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o raio. Cosseno de 90 menos alfa, nós sabemos do 9º ano, que é seno de alfa. Bem, como é que isto poderia ser feito? Reparem que este ângulo é alfa a partir do momento em que este é retângulo. Nós sabemos que a soma deles todos é 180. 90 menos alfa mais o alfa mais 90 dá os 180. Das duas uma, ou usavam a relação entre os ângulos internos de um triângulo cuja soma tem que dar 180 graus e tiravam aquele,
Ou então usavam esta relação do nono ano. Se tivessem visto que aquele ângulo era alfa, então, neste caso, nós estaríamos interessados no cateto oposto. E ficámos exatamente com o mesmo que temos agora aqui. Ficar com D sobre 2R. E agora vamos resolver isto em ordem a R. Vamos buscar com D sobre 2 sendo alfa. Exatamente aquilo que temos aqui. Nesta passagem aqui, eu prefiro sempre escrever, em vez de frações em cima de frações, prefiro sempre o seguinte. Dividir por uma coisa é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. E, na minha cabeça, é isto que eu vejo. 8.2 e última questão. Na parte do voo em linha reta, o pássaro percorreu 12 metros, ou seja, entre A e B. Relativamente à parte do voo em que descreveu o arco de circunferência, sabe-se que o raio era 10 e aquela distância D foi de 18 metros. Tomem atenção que BC, o arco BC, não é uma bicircunferência, porque se fosse, este ângulo aqui seria de 180 e não é. Aliás, esse ângulo é uma das coisas que vamos ter de descobrir já qual o seu valor. Eu vou-lhe chamar de θ. E vamos lá então, ver quanto é que ele vale. Para já eu não vou conseguir saber quem é θ, mas vou conseguir descobrir para já quem é alfa. Olhando para aqui, então temos que 10 é igual a 18 sobre 2 seno de alfa. Onde seno de alfa, 18 sobre 2 é 9 décimos, ou seja, 0,9. De onde podemos calcular o alfa, é o arco seno de 0,9. 64,16 graus. Por aqui, novamente, aquele triângulo. Aqui é 90 menos alfa. O mesmo valor ali. Quanto é que será então o nosso θ? θ mais dois ângulos de 90 menos alfa tem que dar 180 graus. Então, θ mais 180 menos 2 alfa é igual a 180, de onde, finalmente, o θ é igual a 2 vezes o alfa. Então, podemos continuar e ver quanto é que é 2 alfa. 2 vezes 64,16 graus. Mantendo sempre as duas casas decimais. 128. Agora, para descobrir o comprimento BC, basta fazer uma regra 3 simples ou usar a fórmula que está no formulário. Vocês têm no formulário que o comprimento do arco é alfa πr sobre 180. Podem lá chegar através de uma regra 3 simples, ou seja, 2πr, ou seja, o perímetro da circunferência toda corresponde a um ângulo de 360 graus, assim como este ângulo há de corresponder a um dado comprimento. Bem, vamos então ver quanto é que dá o resultado final. Nós temos que, aos 12 metros que ele andou em linha reta, somar aquilo que ele andou em arco.
180. Aqui 128 vezes π vezes o raio, que é de 10. Feitas as continhas, 34,4 metros com arredondamento às décimas. Isto foi aquilo que ele andou em linha reta, isto foi aquilo que andou em arco, de acordo com a fórmula que tem no formulário. Isto que está aqui foi transcrito do formulário e é válido para ângulos em graus. Agora tome atenção que eles usam um alfa, mas neste caso o ângulo que nós queremos usar ali é o θ.